Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Aleluia. Hoje nós vamos encerrar, Bemidbar. As duas últimas porções, nós temos duas porções. Hoje, nesse Shabbat, são duas porções que são lidas, juntos. São as duas últimas porções de Bemidbar. É a porção chamada Matot e Masei. A porção Matot, ela vai de Números, capítulo 30, versículo 2, até capítulo 32, versículo 42, e depois a porção Masei, que vai de Números 33, 1 até o final, até 36, 13, e assim nós encerraremos, hoje, nesse Shabbat, a nossa leitura desse livro de Bemidbar. Amém? Glória a Deus. Eu vou dar um resumo geral aqui do que essas duas porções falam, para que a gente possa então dar início e ficar focado naquilo que eu queria ministrar nesse lugar, nessa noite. Essa primeira porção, Matot, na verdade a palavra Matot quer dizer tribos. Nós vamos ver um pouco dessa palavra hoje aqui. Ela vai iniciar falando sobre a importância do voto, como a responsabilidade de você firmar um voto com o Senhor. Então ela traz primeiramente essa posição e depois vai falar da guerra com os midianitas. Vai ser citado depois nessa porção, você que leu durante, no decorrer dessa semana, vê ali a guerra com os midianitas, pedindo para que não se poupasse ninguém. E a causa dessa guerra teria sido o que eles haviam feito anteriormente, que nós vimos no final da porção, Balaque, toda aquela trama, que trouxe a praga sobre o povo de Israel, vindo a matar 24 mil hebreus ali naquele lugar, onde nós vimos a ação de Finéias, que foi a porção seguinte, Pinhas. E aqui nós vemos então a divisão dos despojos de guerra, dessa guerra contra os midianitas. É falado sobre também os despojos de guerra. Tem muita coisa interessante aqui que a gente podia estar tratando. Vou só citar assim para pincelar, para depois a gente entrar no nosso tema. Quando você vai analisar a divisão dos despojos, tudo aquilo que eles pegavam e arrecadavam após a vitória, que iam fazer a divisão, não sei quantos repararam aqui na leitura, como era feita essa divisão. Dizia que se dividia em duas partes. Uma parte ficava com aqueles que iam para a batalha, para a guerra, e a outra metade era dividida então entre as tribos. Isso você já percebe um maior valor e um maior reconhecimento, acho que a palavra correta é essa, um maior reconhecimento dado àqueles que estão indo à frente da batalha, que estão colocando a sua vida em risco. Então você vê uma questão de valor, princípios de valores estabelecidos nas Escrituras. E o interessante da gente analisar essas questões, gente, é que o reino de Deus, na verdade, existem princípios no reino de Deus. E esses princípios a gente aprende conforme a gente vai analisando exatamente essas questões. As instruções que o Eterno ia dando ao seu povo, quando eles se deparavam com as questões do dia a dia, em meio àquelas questões, o Eterno vinha e trazia uma instrução, estabelecia um princípio. E esses princípios são princípios do reino de Deus. Precisamos aprender esses princípios e aplicar esses princípios em nossa vida, uma vez que nós fazemos parte do reino de Deus. Amém, gente? Em seguida vem a porção Masei, que ela vai do capítulo 33, 1 a 36, 13. E Masei quer dizer estágios ou viagens. E nessa última porção de Bemidbar, na verdade vai relatar os 42 estágios, as 42 viagens que o povo de Israel fez desde quando eles saíram do Egito, vai sendo elencado ali, saiu do Egito, foi até tal lugar, depois foi até... São 42 lugares. Então esses estágios
né, estão elencados aqui nessa porção, Marcei, né? E o porquê dessa porção fazer isso? Fazer essa revisão de todos os estágios que o povo passou desde a saída do Egito até esse momento que eles estão aqui, nessa última porção. E qual é o momento aqui? Onde eles estão? Na planície de Moabe. Estão aqui diante ali, o Rio Jordão na frente deles, e do outro lado, a grande promessa que o Eterno tinha feito a Abraão, Isaque e Jacó, da terra prometida, estabelecida a eles. Diante deles, estão no último estágio dessa caminhada. E o porquê dessa porção é rever e trazer à lembrança tudo aquilo que eles passaram. Exatamente porque aquela caminhada do povo hebreu, desde quando eles foram libertos da escravidão do Egito, até esse momento que eles estão prestes agora a pisar na promessa, a tomar posse da promessa, foram estágios em que o Eterno deu àquele povo uma identidade. Foram estágios em que o Eterno se revelou e mostrou quem ele era ao seu povo. Porque lá quando eles saíram, vocês lembram? O Eterno falou: eu serei o que serei. O que ele está dizendo ali é que à medida que eles fossem caminhando no deserto, e à medida das necessidades de cada um, ele ia se apresentar ao seu povo e mostrar ao seu povo quem ele era. Então foram estágios em que o povo aprendeu quem Deus era, quem era o seu Deus. Aprenderam as instruções do Senhor, como eles deviam agir, aprenderam com os seus erros, todos os erros que eles cometeram nesse tempo, nessa caminhada. E agora eles chegam aqui, a única coisa que separa eles da promessa é um rio. E é aqui que eu quero tratar com vocês. Eu vou ler Números capítulo 32. Números capítulo 32. Eu vou fazer a leitura do capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 24. É um pouco longo, mas é necessário para que a gente compreenda o que está acontecendo aqui e qual o princípio do reino que é trazido nessa porção a nós. Então, Números capítulo 32, versículo 1 começa dizendo: os descendentes de Ruben e os descendentes de Gad possuíam grande quantidade de gado. Quando eles viram que a terra de Azer e a terra de Gileade eram boas para o gado, os descendentes de Gad e de Ruben aproximaram-se e falaram com Moshe, Eleazar o Cohen e os líderes da comunidade. Eles disseram: Atarot, Divon, Yazer, Ninrá, Esbom, Eleale, Sivam, Nevo e Beon, a região que Adonai conquistou diante da comunidade de Israel, são terra para o gado, e seus servos possuem gado. Se vocês nos considerarem dignos do seu favor, eles continuaram, que essa terra seja dada a seus servos como sua propriedade, e não teremos de atravessar o Iarden. Moshe respondeu aos descendentes de Gad e de Ruben: seus irmãos devem ir à guerra enquanto vocês permanecem aqui. Além disso, por que tentam desencorajar o povo de Israel de atravessar a terra que Adonai lhes deu? Isso é o que os seus pais fizeram quando eu os enviei de Cades Barneia para ver a terra, pois ao subirem ao vale de Escol e verem a terra, eles desencorajaram o povo de Israel para que não entrassem na terra que lhes tinha sido dada por Adonai. A ira de Adonai foi acesa nesse dia, e ele jurou: nenhum membro do povo de mais de 20 anos, saído do Egito,
verá a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, pois eles não me seguiram sem reservas, exceto Caleb, o filho de Efuné, e Quenizi, e Yehoshua, o filho de Num, pois estes seguiram Adonai de todo o coração. Assim se acendeu a ira de Adonai contra Israel, pelo que os fez vagar aqui e ali no deserto por 40 anos, até que toda a geração que praticou o mal aos olhos de Adonai morresse. E vocês, outra geração de pecadores, ultrapassaram o lugar de seus pais e aumentaram a ira ardente de Adonai para com Israel. Caso vocês se desviem dele, ele os deixará no deserto outra vez, e assim vocês causarão a destruição de todas essas pessoas. Eles, porém, aproximaram e disseram, marca essa parte na sua Bíblia, versículo que vem agora: construiremos aqui currais para nosso gado e cidades para nossos filhos pequenos, mas nós mesmos nos armaremos e estaremos prontos para a ação, para marcharmos à frente do povo de Israel, até os termos trazido a seu lugar. Nossos filhos pequenos permanecerão nas cidades fortificadas aqui, por causa do povo que vive agora na terra. Entretanto, não voltaremos ao lar, até que todo homem de Israel tenha tomado posse de sua terra por herança. Nós não teremos herança com eles do outro lado do Iarden, na direção oeste, pois já recebemos nossa herança neste lado do Iarden a leste. Moshe lhes disse: se vocês fizerem isso, se vocês se armarem e seguirem diante de Adonai para a guerra, e se cada um de seus soldados atravessar o Iarden diante de Adonai, até que ele tenha expulsado seus inimigos de sua frente, e se a terra for conquistada diante de Adonai, e somente depois disso vocês voltarem, estarão desobrigados diante de Adonai e diante de Israel, e essa terra será a propriedade de vocês diante de Adonai. No entanto, se vocês fizerem isso, terão pecado contra Adonai, e entenderão que seu pecado os encontrará. Marca essa também. Construam cidades para os seus filhos pequenos, e currais para suas ovelhas, e façam o que prometeram fazer. O povo chega diante, durante aquele ciclo, todos aqueles estágios que eles viveram juntos ali, unidos, um só corpo, um só povo recebendo uma identidade, um só povo vendo os milagres e a atuação de Deus em meio à unidade do povo, um só povo sendo formado pelo Eterno, para que o Eterno fosse o Deus daquele povo. Unidade. E em todas as dificuldades do deserto, eles estavam unidos e vendo e aprendendo com a manifestação da glória de Deus. E em meio à alegria também, os momentos de alegria que tiveram em meio ao deserto, eles estavam ali unidos também, se alegrando, festejando. E agora, quando chega no último estágio, na planície de Moabe, diante do Iarden, essas duas tribos, a tribo de Ruben e de Gad, e você vê também aqui que a meia tribo de Manassés, eles desejam não possuir a grande promessa. Eles desejam não atravessar o rio, ficar aquém. O que está inserido aqui, gente, é um contexto de divisão de um povo que foi estabelecido para ser um. Você vê Gad, você vê Ruben, meia tribo de Manassés. Eu vou falar isso aqui para você ver o contexto de divisão que está aqui. Você vê que eles agora desejam não continuar a caminhada. Divisão.
ficaremos aqui. Não continuaremos a jornada com vocês. A jornada não tinha terminado. Eles tinham vivido 42 estágios. 4 mais 2, 6. Falta o 7º dia. Falta o entrar na terra, o possuir a promessa. Falta viver aquilo que representa o grande descanso, aquilo que representa a eternidade. Canaã representa o tempo da eternidade, a promessa, a terra prometida, o tempo do descanso, o descanso eterno, o 7º. E agora eles dizem: nós queremos ficar aqui. E esse espírito de divisão que está ali no meio deles, eu vou dizer depois qual foi a causa disso. Alguns perguntam por que essa meia tribo, e na literatura judaica eles ficam ali argumentando. Uns dizem que foi Moisés que determinou que a meia tribo de Manassés ficasse ali para que eles representassem a instrução, a Torá, a presença de Deus em meio àqueles que decidiram não atravessar. Mas o que eu vejo aqui é que, na verdade, o posicionamento de divisão deles dividiu mais uma tribo. A tribo de Manassés foi uma tribo que foi dividida pela divisão. Uma tribo que ficou, alguns queriam atravessar, outros queriam permanecer ali e seguir o mesmo padrão daquelas outras duas tribos. O que eles viram naquela terra? O que eles viram ali que estava impedindo eles de continuar em unidade? Essas duas tribos, eles possuíam grande riqueza em gado. E quando eles chegam diante dessa planície de Moabe, vê ali um local propício para a criação de gado. Eles começam a ser motivados então pelos seus desejos, pelos seus sonhos próprios. Eles começam a projetar tudo aquilo que eles poderiam ser como povo naquele lugar. Mas o que Deus tinha para eles estava além do Jordão, mas eles olhavam para aquilo que eles podiam ser aquele Jordão. Aonde eles estavam agora? Eu já tenho isso. Eu vou tomar posse disso e aqui eu vou me realizar. Eu quero alcançar os meus projetos, realizar o meu projeto. Mas por que você pode falar isso com tanta certeza? Que eles tinham isso no coração? Por que eu posso afirmar com tanta certeza que a tribo de Ruben, a tribo de Manassés, a tribo de Rubens, a tribo de Gad e meia tribo de Manassés, como eu posso afirmar que eles estavam muito mais, eles estavam priorizando os seus próprios projetos, e por causa da sua visão de realizar os seus próprios feitos e os seus próprios projetos, eles trouxeram divisão. Com que certeza eu posso dizer isso? Simplesmente com essa palavra que eu mandei você marcar na sua Bíblia. Eles falaram assim: construiremos aqui currais. O que é a prioridade na vida deles é construir currais. Olha a ordem. O projeto deles é com o bem deles, com a riqueza, com o que eles podem produzir, com o que eles podem produzir materialmente de riqueza naquele lugar. Vamos construir currais para o nosso gado. E só depois eles colocam agora em segundo plano cidades para nossos filhos pequenos. Essas tribos que decidiram ficar do lado de cá do Jordão estavam com os valores invertidos. Eles colocavam a tua produtividade
Eles colocavam a riqueza à frente da sua casa. E casa representa família, representa unidade. E é isso que eles estão revelando e mostrando aqui. Que eles estavam priorizando os seus próprios projetos do que o que representa a unidade, família. Construiremos currais e depois cidades para os nossos filhos. Você reparou como Moshe traz a correção para eles? Porque mais à frente, diz assim, olha o que Moshe diz, no versículo 24 do capítulo 32. Construam o quê? Cidades para os seus filhos. Construam cidades para os seus filhos pequenos, é o que Moshe coloca em primeiro lugar. E currais para as suas ovelhas. O que vocês têm que aprender, é o que ele está dizendo aqui, para Gad, para Rúben, para meia tribo de Manassés, vocês precisam mudar os seus valores. Os seus projetos pessoais não têm que estar à frente da unidade familiar, não tem que estar à frente do povo. Vocês estão se separando por causa da tua falta de conhecimento de valores, da sua inversão de valores. Construam cidades para seus filhos e currais para suas ovelhas. O reino de Deus tem princípios. E aqui nós temos um dos princípios. E é tão séria a questão de princípios inseridos no reino de Deus, que a primeira palavra da Torá é no princípio. Alguns pegam essa palavra, interpretam exatamente dessa forma, dizem que a criação, no início da criação, foram estabelecidos princípios. Princípios de Deus estabelecidos na criação. Princípios de vida, princípios de ordem, princípios de organização. Os princípios do Eterno estavam estabelecidos e presentes no início de todas as coisas. E a quebra desses princípios traz consequência. A palavra tribo, ou melhor, tribos, como nós vimos aqui, encabeçando o nome dessa porção, Matot. Existem duas palavras para tribos. Você encontra duas palavras para tribos nas Escrituras. Matot, como nós vemos aqui, e a outra palavra é Shevatim. Shevatim e Matot. Qual a diferença dessas duas? Eu vou ler para vocês. Shevatim são ramos que permanecem presos ao seu tronco e são, portanto, macios e flexíveis. As duas palavras relacionadas à tribo estão relacionadas a ramo. Só que uma, a palavra Shevatim, que não é utilizada aqui, representa aquele ramo que ainda está ali no tronco. Então, por ele estar ali e ainda recebendo da vida, ele é mais flexível. Você já reparou? Ele tem aquela cor ainda verdinha. Se você raspar, está verdinho. Você vê vida ali presente nele, porque ele ainda está o quê? Unido ao tronco principal, recebendo vida, unidade. Shevatim fala de tribo vivendo em unidade. Agora a palavra aqui não é essa, a palavra aqui é Matot. E Matot são ramos que se separam da árvore. E por se separarem da árvore, aquele ramo se endurece e forma então uma vara rígida,
dura, seca, sem vida. Essa é a diferença dessas duas palavras, e a palavra que vem aqui nessa porção é matod, porque o que está sendo revelado aqui é exatamente aquelas tribos que estão querendo viver, que estão trazendo divisão, ao que o Eterno estava estabelecendo para ser um. Uma tribo que decide não atravessar o Iarden. Queremos ficar do lado de cá. A palavra do Senhor lá em Tiago, capítulo 4. Tiago capítulo 4 diz assim: o que causa disputas e lutas entre vocês não são os desejos guerreando em seu interior? Vocês desejam coisas que não têm, matam e invejam, mas não conseguem obtê-las. Então vocês lutam e disputam. O motivo pelo qual vocês não têm é que não oram. Ou vocês oram e não recebem, por orarem com a motivação errada, a pretensão de saciar os próprios desejos. A causa, trazendo a causa das brigas e das disputas, sendo o quê? Os seus próprios desejos. Lembra o que está escrito lá em Malaquias, se não me falha a memória, que diz que o povo estava construindo, estava mais preocupado com as suas próprias casas do que o templo, e por causa disso o céu estaria fechado sobre eles. Por causa disso eles não estariam recebendo então das águas de lá. As comportas do céu estaria fechado sobre eles, porque eles estavam invertendo os valores, eles estavam indo na contramão dos princípios do reino. O princípio do reino é os seus desejos, os seus projetos não podem trazer divisão. Se aquilo que está hoje no seu coração, isso é um conselho, se aquilo que está hoje no seu coração traz ou tem trazido algum tipo de divisão, cesse. Porque a queda desse princípio traz consequência. Sabe qual foi a consequência que veio para a tribo de Gad, Ruben e meia tribo de Manassés? Eles foram os primeiros a sofrerem o exílio, a sofrerem com o ataque dos assírios e serem levados então, tirados daquele lugar onde estava o seu coração. Aonde está o seu coração? Aí está o teu tesouro. Aonde está o teu coração? Aí está o teu tesouro. Existe uma história no Talmud que tem muito a ver com isso aqui, e fala acerca dessa unidade. E essa história conta, ela traz uma história de uma cidade
Você vai entender depois por que eu estou contando essa história. E o porquê da importância da unidade. Para você entender que o que a tribo de Gad, Ruben, meia tribo de Manassés fez, trouxe a eles uma restrição de manifestação da glória de Deus. Você vai entender o porquê. Diz essa história no Talmud que eles começaram a querer chegar a uma conclusão de como se resolvia uma questão. Se uma cidade havia uma fonte, e a fonte a água que saía dessa fonte chegava até uma outra cidade vizinha, eles procuravam saber, e agora? Quem tem que ser beneficiado primeiro das águas dessa fonte? E sabe qual é a solução que você tem ali no Talmud? A solução é a seguinte: primeiro, tem a questão de valores. Olha só os princípios, isso aqui é princípio do reino. A coisa mais importante para a água é a necessidade física, fisiológica das pessoas, ao beber a água. Então o primeiro a beber é aquele que está perto da fonte. Depois que ele bebe, aquele que está mais distante da fonte também deve beber dessa água. Mas e os animais? Depois que os dois beberem e tiverem satisfeito a necessidade básica deles, agora os animais daqueles que estão mais perto da fonte. E depois os animais daquele que está mais distante da fonte. Mas e as roupas que nós precisamos lavar? Depois que todos beberam e todos os animais beberam das duas cidades, primeiro as roupas daqueles que estão mais perto da fonte, depois a roupa daquele que está mais distante da fonte. Isso é princípio do reino. E aí você entende diversos textos que você fala, e de pregar o evangelho. Primeiro aonde? Jerusalém. Depois, Samaria. E até os confins da terra. A Torá vem de Sião. As Escrituras ensinam também como compartilhar valores dentro da igreja. Primeiro os domésticos. Aqueles que estão próximos da fonte. E aí o que acontece aqui, quando ocorre uma divisão, quando alguém, por causa dos seus projetos, se afastam, se separam, ele começa a se transformar nesse matoto, nesse ramo separado, que não recebe mais da seiva, não recebe mais dos nutrientes, do que é necessário para sobreviver, não se torna mais participante, vai secando, vai enrijecendo. E é exatamente isso que acontece, gente. Quando uma divisão começa a surgir, a primeira coisa que acontece, enrijece, a pessoa se torna inflexível. O que vai acontecer? Não vai receber da mesma fonte. Aquilo que o Eterno tem estabelecido para fazer, não vai alcançar na intensidade que deveria. Porque há um princípio no reino. E esse princípio será atendido. Quem você é? Você é Shevatim ou você é Matot? Você é daqueles que está construindo currais e depois casa? Ou você está construindo casa e depois currais?
Você está se dando e buscando a unidade da família, as necessidades da família, ou você está procurando as necessidades dos seus projetos, a satisfação dos teus sonhos? A palavra do Senhor nos aconselha: busque primeiramente o reino de Deus, o princípio do reino. As demais coisas serão acrescentadas. Porque esse texto, essas porções lá em Números 35, já estou terminando. Em Números 35, no versículo 34, lá no final do versículo 34 diz: pois eu, Adonai, vivo no meio do povo de Israel. Eu, Adonai, vivo no meio do povo de Israel. Aonde era o centro e continua sendo o centro hoje, gente? Jerusalém. Princípio do reino, ninguém vai mudar isso. Podem falar o que for aí fora. Jerusalém, de Sion, é que vem. Lá é o centro. Tudo que acontecer, você verá lá primeiro. O relógio, o centro de todas as coisas. Vivo no meio do povo de Israel, a fonte. Lembra do que eu falei da fonte de Jó? Vivo no meio do povo de Israel. E sabe o que quer dizer essa palavra no meio? Aqui, no original é Betor. Betor. E Betor não é só estar no meio, mas é uma internalização, está dentro. Ele está dizendo: eu estou dentro. Eu, Adonai, estou dentro de você, Israel. É o que ele está dizendo. Que você seja Shevatim e não Matot. Que você construa casas primeiro, depois os currais. Que você esteja inserido nos princípios e vivendo a ordem de valor do reino de Deus, em nome de Yeshua, o Mashiach. Amém? Amém? E assim, quando a gente termina todo o livro, terminamos agora Bemidbar, a gente sempre fala Hazak, Hazak, Venit Hazek. Seja forte, sejamos fortalecidos, porque a palavra de Deus nos fortalece. Amém? Então diga a pessoa do seu lado, ao mesmo tempo vamos tirar as cadeiras. Hazak, Hazak, Venit Hazek.